Olá, povo de Deus! Estamos começando mais um podcast com os artistas e nessa sexta-feira estamos com a presença especial com o pastor Gilson Araújo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Érica. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui no dia de hoje participando desse podcast. Acredito que vai ser produtivo demais para nossas vidas e para o telespectador dessa tarde, noite ou dia, conforme estejam ouvindo. Nossa, que... Uau, já tô crendo. Olha a voz do homem, potente. Tô forçando um Voz bocado de aqui na locutor. voz. É. A primeira pergunta, pastor. Sim, Érica. Conta pra gente como foi seu chamado. Você sabe que muitas vezes quando a gente é chamado por Deus, Sim. a gente vai ser ou é chamado pelo amor ou pela dor. Sim, é E verdade. a gente precisa saber, conta pra gente a sua história, mas resumindo, e conta como que foi, se foi doloroso, o que aconteceu, Pronto. e por que realmente Deus colocou você assim, ou você vem pra mim, ou senão tá tudo fechado pra você. Ele colocou você na parede. Já parece que te foi revelado isso. Eu costumo dizer que eu sou improvável, como muitos personagens bíblicos. Eu era músico, eu era pagodeiro, tinha uma banda de pagode no Rio de Janeiro. Então, naquele cenário, você já imagina. Eu tinha ali finanças orientadas, porque eu recebia bem para estar fazendo o que eu fazia. O grupo era uma herança do meu pai, então meu pai iniciou com o grupo, eu era bebê, e depois eu herdei, então, herança de família. Eu tinha ali, já dizendo, mulheres à vontade, bebidas à vontade, amizade, glória e fama à vontade, e a vida que qualquer adolescente gostaria de ter. E isso para mim durante muito tempo era o que me saciava, era o que eu sentia estava fazendo de certo, levando um legado, assim como meu pai tinha projetado na mente dele. Determinada altura, uma pastora de uma região isolada do Rio de Janeiro, ali do interior, ela começou a fazer visitações na minha casa. E ela não desistia, sabe? Era aquela pessoa insistente. E eu não era cristão, atenção. Mas quando eu soube que ela era evangélica, eu queria de alguma maneira confrontá-la. E o que eu poderia fazer era botar um anel bem grande de São Jorge no dedo, um terço gigantesco no pescoço, uma blusa o mais espalhafatosa possível, músicas de funk, ou seja, aquele cenário mesmo de confronto. Sim. Mas prove a Deus enviar aquela mulher, que até hoje eu não sei qual foi a maior motivação dela. Mas ela dizia, olha, você vai aceitar Jesus, você vai conseguir romper aí as tuas dúvidas, você acha que você tem tudo, mas você não tem nada. Mas eu naquela natureza eu não via dessa forma, sabe, Érica? O lindo de tudo é que Deus ele deixou uma semente. E aquilo que começou a agir na minha história. E depois, foi com quantos anos que começou? Eu tinha para uma média de 22 anos. Mas foi os 22 que você aceitou ou não? Foi o começo? 22 anos foi o começo dessa trajetória, né? Posso te dizer que depois de uns 3 anos eu já era crente. Uau. Isso eu posso te dizer. Eu fui num culto que não tinha nada a ver com o que eu passava momentaneamente. Tem aqueles cultos que você vai e fala com você. Sabe como é? Você ouve uma pregação, a pregação ela tem tudo a ver com o teu momento atual, sabe, Daniel? Sim, sim. Mas naquele culto não. O culto não falou comigo. Mas quando o culto acabou, eu fui até o pastor e falei com o pastor da igreja quando era a próxima oportunidade. Ele me disse, estavam começando uma semana de 21 dias de oração. E eu fui nos 21 dias. Jejum de Daniel. Exato. Nos 21 dias depois eu parei com a música. Nós estávamos com uma música estourada no Rio Grande do Sul. Era o meu sonho. Tudo que eu imaginava que teria pra mim de alicerce pra vida, pra crescimento pessoal e tudo, era aquilo. Mas eu não sei te explicar. Hoje, como pastor, nós entendemos mais ou menos. Mas na altura eu não saberia te dizer o porquê. Mas eu abri mão completamente de tudo que eu estava fazendo para aquele momento, naquele cenário, e resolvi que o que eu queria era conhecer Deus. E assim começou a minha caminhada inicial. Uau. Foi assim. Nossa, Bacana, não? Sim. Era improvável. Caraca. Pastor Gilson, Sim, Rebeca. em algum momento, essa tua fé, ela foi testada em relação ao ministério? Teve algum evento, assim, específico que tu diga, não, esse aqui foi um marco zero na minha jornada? Muitos. Mas eu consigo me recordar de alguns. Primeiro, quando algumas pessoas, porque eu acredito que tem pessoas que são boca de Deus na terra, de Sim, fato. Sim. Né? Eu sou
pentecostal até o tutano, costumo Sim, dizer. sim. A minha origem é a Assembleia de Deus. Uau. É, Sei. pronto. Ouvi um Fogo. glória a Deus bem alto. Envolve. É fogo. É fogo É puro. pra glorificar de Pô. pé, igreja. E aí, algumas pessoas diziam assim, você vai ser um grande pastor. E sabe quando você olha Eric e fala, não é possível? É. Era meio tímido e não conhecia nada a nível de palavra, profundidade, espiritualidade, nada disso, mas já viam em mim um potencial Sim. que eu, com meus olhos Você humanos, mesmo não não via. enxergava. A gente nunca Determinado consegue ver. São outras pessoas que olham e veem olham, aquilo vê na tudo. gente. É como diz lá em João, que eu faço, tu não sabes agora, mas tu vai compreender depois. Exatamente. Então ele já vê lá na frente quem nós vamos ser. É exatamente sobre isso. E o evento foi uma subida num monte. Sim, adoro. Quem é crente sabe como é que é. Ai, Muito bom. Pronto. saudades. Eu ainda estava no período ali com alguns trajeitos do mundo e tudo mais, e tinha um alargador grande na orelha, e tinha um piercing no nariz, Uau. e subi no monte. O pastor falou pra mim assim, não, você não tem problema, a gente vai subindo e com o tempo você vai Sim. deixando isso. E ali eu vi que realmente tinha um chamado, e aquilo foi impactante pra mim. Porque na metade da subida algo sobrenatural aconteceu, Daniel. Nossa. O cheiro de grelhado, de churrasco começou a subir. Foi. A minha orelha tava em chamas e o meu nariz em chamas, gente. Caraca. Uau. Queimando. Caraca. E a minha esposa tava ao meu lado na altura. E eu igual um doido rolando no chão, e batendo no ouvido, batendo no nariz. E o que tá acontecendo? Pensavam que fosse algum ataque, algum bicho, alguma Sim. coisa. E enquanto eu não conseguia arrancar o piercing, o alargador. Meu E Deus. eu lembro que eu fiquei trêmulo. E o pastor veio até mim e me falou. Falou, olha, isso aí é o chamado de Deus. É Já Deus te mostrando, incomodando, né? Deus O te que tá mostrando quem é o incomodando. teu Próprio posicionamento. Ai, Não eu tô foi A, não arrepiando. foi É. B também. Eu tô Não foi arrepiando. A, não foi B, não foi pastor, foi o próprio Espírito, Exato. né? Eu sei que isso é muito pessoal. Sim. Érica, sim, Rebeca, Daniel. Sim. Deus ele não vai agir dessa forma com todos. Eu não tô Sim. dizendo aqui São que coisas específicas brincos, para chamados pois, específicos. brincos e É. piercings e tatuagens Sim. são errôneas, não. Eu não tô aqui Sim. para dizer, não sou eu quem Sim. vai julgar ninguém. Eu acredito que isso é pessoal. Existe em você um Espírito Santo. Nossa, Sim. tá me arrepiar. É muito forte. Ah. Ele vai te conduzir ali na vertente que ele quer que você Sim. atue. A nossa forma de estar, ela tem muito a ver com o público que nós vamos atingir. Sim. É Entende? sobre isso. É, o que eu acho lindo é como seu pastor aí, ó. Quando você estava no momento do monte, ele disse, você pode subir, mesmo com pizza e tudo. Sabe? Exato. Ele não te julgou. Exato. Vem do jeito Que hoje estás, em dia, né? o que a gente mais vê é julgamento dentro da igreja, de várias igrejas. Isso acontece. Sim. Sabe, a pessoa chega e as pessoas já começam a olhar, estranho, e depois a pessoa não volta mais. E olha, como você estava num estado, entendeu? Que você não conhecia Deus. Realmente Exatamente. estava, né, morto. E o pastor, isso é um pastor, porque ele não viu o que estava na fora. capa, a capa. Ele viu o que estava dentro. Exatamente. Ele viu, esse é o escolhido. Sim. Então, sobe e Deus vai te mostrar os sinais através que você viu que estava esquentando. Falou, nossa, o que é isso? Exatamente. Deus fez você sentir. Isso eu acho muito bacana. Porque quando o pastor ele realmente é pastor, ele enxerga mais, ele enxerga a alma da pessoa. Exatamente. Entendeu? O que está acontecendo hoje em dia, que não são todos, a gente não pode generalizar, mas sim, tem muitos que estão julgando. Muita capa. E Exato. isso, sabe, tá destruindo muito as pessoas. As pessoas, sabe, depois elas ficam com raiva de Deus. Não quer saber de Deus, estão correndo. Exato. E você, por que Deus te chamou como um pastor? Olha o seu passado. Seu passado quer dizer o quê? Deus vai estar falando assim com você, meu filho, você lembra, você colocava piercing. Exatamente. Eu quero que você vá naqueles que tem piercing, entendeu? Falar de Jesus. Entendeu? Eu tenho tatuagem. Mas quando eu fiz a tatuagem, eu era adolescente, eu era rebelde, não obedecia a minha mãe. E hoje, quando eu aceitei Jesus, eu olho para minhas tatuagens, eu fico num nervoso. Porque quando eu já paguei para tirar, dói mais para tirar do que para fazer. Bom testemunho. Entendeu? Então, quer dizer assim, é isso. Às vezes, porque Deus não quer saber o que tá fora. Porque quando a gente for arrebatado, subiu, as roupas não. vai ficar Exatamente. e acabou. Então, o que conta é o coração. Entendeu? Então, tem até uma frase que eu coloquei, a Rebeca viu. Uma Rabé ela foi salva. E um Judas apóstolo foi pro inferno. Exatamente. E uma Rabé, que foi prostituta, foi pro céu. Exatamente. Então, a gente não tem que julgar pela Não. capa. A gente tem que julgar, olhar a alma da pessoa. Porque muitas vezes pessoas que não têm tatuagem, que não têm piercing, são piores
são mais envenenadas Sim. e fazem muito mal à pessoa do Caraca. que pessoas que têm piercing, que têm, sabe, cabelo cortado como um homem. Às vezes a gente julga mulheres com cabelo cortado como homem, que não tem nada a ver. Deus me mostrou tantos sinais de pessoas lindas, que, sabe, que não, são pessoas maravilhosas que simplesmente precisam de um toque, de amor. Um Não abraço. se julga o livro pela capa. Isso. Essa é a Como grande diz lá no realidade. livro de Samuel, né? Eu não vejo como o homem vê. O homem vê segundo a aparência. Eu vejo... E o Exatamente. Espírito É Santo sobre me isso. fez, o Espírito Santo me fez arrepender, sem precisar, mesmo se as pessoas me julgassem, mas é porque eu não soube. Eu era um adolescente rebelde, porque eu não tive pai. Bom, Então, a minha mãe falava, não faz. Eu falei, vou fazer. Entendeu? Então é isso. Mas hoje, como uma adulta, como uma mãe, uma missionária, eu arrependo. E Deus sabe. Não faço mais. Não é o que eu agrado. Entendeu? Então os meus filhos também não vão me copiar, porque se vê tanto que eu reclamo do que eu fiz. E hoje meus filhos falam, não quero, não vou fazer. exatamente. Entendeu? Então eu acho isso. Então o seu chamado, Deus gosta disso. De pessoas como a gente. Entendeu? Para ir lá levantar uma prostituta, levantar um drogado, levantar Exato, um viciado. E eu adoro ir nesse povão. Adoro. Entendeu? De falar com eles. Adoro. É o que eu vejo também. Ó, é interessante dentro dessa parte da nossa conversa, é que eu lembrei de 2 relatos. Primeiro, algo básico. Se você pegar uma civilização, Daniel, qualquer que seja, e isolá-la, elas não tiveram nunca acesso a, vamos dizer que ao cristianismo, entre aspas, a ter sido catequizada, entre aspas, sempre vai haver a procura por um Deus. Porque algo interno grita. Grita, é verdade. Você tá entendendo? Sim. Tem algo dentro que fala. Teve uma entrevista que eu vi há pouco tempo. Eu peço desculpa pela mente falha. Eu não me recordo o nome da jovem. Mas era uma jovem americana. E ela nasceu surda e muda. Ela não conseguia ouvir nada. E ela também não conseguia se comunicar. E durante um período grande demais da vida dela, ela viveu sem comunicação. Ela não se comunicava. E os médicos conseguiram reverter aquilo na sua maioridade, sabe? E aí foram fazer diversas perguntas pra ela. Porque qual era o interessante? O que era o teu mundo? Entende? Você nunca teve acesso a ouvir, nunca teve acesso à comunicação. Como é que era esse teu sistema interno? E o que a jovem falou pra uma das perguntas que perguntaram pra ela é: quem é Jesus Cristo pra você, agora que você sabe quem é Jesus Cristo? Que benção. E ela falou assim: olha, eu sempre soube que tinha alguém porque ele sempre falou comigo. Eu só não sabia que o nome dele era esse. Uau. Uau. Entende? Ou seja, em meio à escuridão que ela Sim, vivia, Sim. em meio à falta de informação, Sim. porque pra mim o que nós temos de mais importante na nossa vida é a informação. Sim. Tudo na vida é informação. O que nós estamos fazendo aqui agora É está gerando informação. informação para pessoas. E é a expansão da consciência, né? Exatamente Quanto mais isso. consciente você fica, Ou mais... seja, ainda que o mundo tivesse silenciado, a Sim. voz de Deus gritava dentro Grita. dela. É algo interno, Sim, sim. não é algo externo. Aqueles que procuram fora nunca vão achar. Sim. Mas aquele que olha pra si procurando uma Sim, verdade achará em sim, si uma sim. grande verdade. É, É muito mais sobre a mudança que eu tenho pra gerar algo fora de mim sim. do que a mudança que eu quero que lá fora aconteça. Sim, Ou seja, eu tô tentando mudar as pessoas que estão lá porque elas estão erradas. sim. Eu mal consigo perceber que se eu mudar, eu gero algo diferente Vai. ao que tá ao meu É derredor. por isso que quando você verdade. mergulha no autoconhecimento, é impossível você não bater e encontrar a espiritualidade. Exatamente. Porque quando nós nos conectemos com nós, automaticamente já vem a conexão com Agora o nosso Criador. Agora eu vou te falar, pastor. Toda vez que pessoas que veem até a mim, precisando de mim, são assuntos que gerou o meu passado. Eu tive o meu padrasto, ele faleceu foi sexta-feira, ele faleceu de Exato. bebida e álcool. Meus pêsames. E foi muito triste e foi difícil, mas eu sei que o Senhor, né, tem o melhor para ele. Sim. E o que vem sempre pessoas desse estado. Eu ajudei em Paris um policial que estava bêbado, caído, entendeu? E no chão, e todo mundo passava, ninguém tava nem aí. E eu ajudei ele, sem julgamento. E era um policial. Olha o bom samaritano aí. Um policial. Então, quer dizer assim, quando você tem as suas cicatrizes, porque eu já tô curada, mas a gente carrega as cicatrizes. Sim, sim. Eu via meu padrasto caído, ele bebia. Então, quer dizer assim, você sabe a dor da pessoa. Porque muita gente julga a pessoa que bebe ou droga, mas não sabe o que ela tá passando dentro do coração.
Sim. Muita gente gosta de julgar, porque é um cachaceiro, é porque é um drogado. Gente, não sabe se não tem um pai, se não tem uma mãe, o que aconteceu, foi estrupado, foi violado. É muito fácil julgar, Sim. sabe? Mas pegar, sentar, dar amor, conversar com a pessoa, ninguém consegue fazer isso. Você falou algo interessante aí. Falou sobre cicatrizes. Eu acredito que as pessoas mais fortes, Daniel, não são aquelas pessoas que são adaptadas a bater. Não é o quão forte você bate, mas sim o quanto você consegue suportar as pancadas que vêm da vida. Você vê José. José, ele apanhou da família. José, ele teve que passar por um cárcere, mas se não fosse tudo aquilo, não tinha cooperado para ele chegar no local onde ele chegou, alcançar aquilo que ele alcançou. Sim. Você vê Moisés, igual, foi expulso da sua terra, foi expulso de dentro da onde ele tinha sua área de maior conforto, teve que ir pro cresceu deserto. sem pai e mãe, porque Exato. ele cresceu. E quando retorna forte. Entende? É verdade. tudo sobre isso. Nossa, tô arrepiando. A vida vai te levar para momentos Vai. altos e baixos. É uma montanha russa. Sim. O interessante dessa montanha russa é que ela vai te levar para cima, vai te jogar às vezes para um lado, às vezes para o outro. É nós entendermos que quem pagou o preço e quem pagou o ingresso dessa montanha russa chamada vida foi Jesus Cristo. Nossa, Tá entendendo? É você saber aproveitar o momento em que você está subindo. Você saber também acreditar no Pai no momento que a montanha russa estiver descendo. Sim. Quando ela te joga para a direita ou para a esquerda, os movimentos que a gente tem durante a nossa trajetória de vida, é você entender que é o Pai te movendo para um lado ou para o outro. Sim. E é o que você vai fazer nesse momento. Quando ela te virar de cabeça para baixo, entenda, Deus ele tá falando com você, que mesmo em meio à instabilidade do momento, E temos que estar preparado ele também. continua sendo teu cinto de segurança naquela montanha E o mais russa. interessante dessa montanha-russa é porque muitos com os olhares humanos vai olhar e vai dizer, eita, caiu. Exato. Não tem mais jeito. Tá em pecado. Mas ali é uma construção de um Construção. testemunho. Exato. Porque o escolhido ele pode até cair, ele pode até estar no chão. Mas o inimigo era o que a gente estava até conversando. Foi. Quem olha assim vai dizer assim, não, pronto, caiu. Coloca ali aquele desafio, coloca ali aquela queda, mas Deus ele vê mais lá na frente. Eu vou pegar isso e tu vai sair daí mais forte. Tu vai ter Exatamente, autoridade Rebeca. nessa área. Que como diz aquele louvor, que das tuas feridas sai o poder para curar. Mas quem tá ligado no mundo racional... Espiritual. Não, quem tá ligado no mundo racional vai dizer, pronto, ali não tem mais jeito. Aí Agora lembra quem muito tá- aquele louvor, né? Existe vida aí. Que aí quando você Não tiver... acabou. Sim. Né? Ai, é muito forte isso. Que aí quando você estiver ligado no espiritual, você vai entender, né? Vai entender. Vai entender. Olha, e outra coisa que Deus trabalha muito é quando Ele quer trabalhar com você para te usar e para você ser grande, Ele separa todo mundo, Ele tira todo mundo de perto de você, Sim, pastor. tira. É verdade. É incrível, todo mundo, da sua família, amigo, você tá sozinho. Eu já passei por isso. E, tipo assim, pra você vir e conversar somente com ele. É. Só ficar com ele. Isso já gerou algo pra você, rebeldia, de dizer, olha Deus, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Eu tô com problema no trabalho, tô com problema em casa, meus amigos não querem saber de mim. Meu Deus. Fala um pouquinho da Rebeca, tua experiência. Isso sobre pra mim, Rebeca, isso pra mim, Érica, já é algo atual, atenção. Sim, é não tô normal dizendo de já. algo antigo. Sim, é. Eu tive que tomar uma decisão pra vir pra essa nação. Sim. Foi impulsionado por Deus, Sim. porque alguém já tinha se levantado no Brasil pra falar sobre essa questão. Sim. E eu vim. Eu vim com uma promessa de trabalho, Érica. E tá dentro de tudo que você acabou de dizer. Vim pra ficar cá em Lisboa, trabalhar na cofragem. Quando eu cheguei, nós estávamos no meio de junho, então tava aquele frio gostoso de Portugal, Sim, sim. -2. E o lugar onde eu fiquei abrigado foi dentro de um container. Cá falam contentor. Container de ferro com uma coberta, dormindo quase que no chão. Aí a sua esposa tava com você ou você Não, veio sozinho? vim sozinho. Sim. Ah, Foi exatamente o que você acabou de dizer. É o momento no qual você é isolado. ele trabalha com você. Entende? É você e ele. É Você você e e ele no é. deserto. Uau. Elias. Hein? né? Ué. O espírito que conduz Jesus ao deserto, né? Tá na Bíblia. Sim. Então, quem me conduziu ao meio desse deserto foi o Espírito de Deus. E eu me vi numa situação complicadíssima, porque eu tava vindo de uma vida estabilizada no Brasil. E ter que regredir, ninguém quer voltar. E na sua mente você Entende? fica assim, eu tava lá bem no Brasil. Exato. O que é isso, É, Deus? que O que É tá aquela luta, acontecendo? aquela A luta luta interna. é Sim. eterna. Pronto. Mas é necessário, às vezes, nós cortarmos as pontes, deixar Verdade. tudo pra trás Sim. para iniciar novas histórias. Nova história, nova desconexão. Novos momentos. Sim. E outras pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Sim. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é uma obrigação humana. Nós temos que estar levando Jesus para onde quer que nós vamos. Se a gente só ficar num local, aquela já conhece. Tem que ter em E é todo lugar. independente de púlpito, né? É independente onde você de púlpito. for. Gente,
culto ele não é ser cristão, atenção. Sim. Ser cristão, você tá Em indo todo ali lugar. e participando, pronto. Mas o culto tem que ser diário. É. Dentro da tua casa, com É. as pessoas, Verdade. onde você vai, o que você Sim. fala. Você tem que ser um culto durante todo momento do seu dia. Sim. Você tem que Pastor, ser o meu adorador. chamado como missionária é muito estrangeiro. Ou Exato. seja, não é para brasileiro. Porque, sabe, Deus me chamou, eu fui ungida. Quando eu fui ungida, teve um missionário também que ele falou assim, você vai ganhar muitas vidas árabes. Mulheres, homens. Uau. Se Legal. você vê, se o senhor vê. Fortíssimo. Eu em Paris, eu falo de Jesus pros árabes, nunca fui agredida, nunca falaram mal comigo. Eu falo que Jesus é filho de Deus e tudo eles, sabe, eles querem saber. E é um Não tem- confronto. é um confronto. E assim, eu fico bobo, é como se eu me sinto Agar, entendeu? Eu me sinto Espetáculo. Agar, é uma descendência árabe com brasileira, porque eles mesmos falam, você parece libanesa, você parece marroquina, você parece... E isso, eu já aproveito quando eles falam isso, e eu falo, ó, você sabe que o nosso pai Abraão é o nosso pai. Então deixa eu te Uau. falar, Jesus, ele é filho de Deus. Não, mas Jesus não é filho de Deus. Eu falei assim, deixa eu te falar, por que que dentro do livro de vocês, Alá como Deus, porque Alá é a palavra Deus. Sim. Por que que ele escolheu Jesus, que é Issa, para vir julgar no final do ano, do mundo, e não Mohamed? Aí eles ficam, né, pensando, pinguando. Então, quer dizer assim, eu tenho um confronto, mas sempre saiu bem. Exato. Nunca teve agressão, nunca teve falar mal, eles, sabe? Então, e outra coisa, eu tô no meu trabalho, no meu escritório, as pessoas, muitos entregadores de carta e tudo mais são árabes. Se você, eles chega para conversar, vê o meu livro, a Bíblia na mesa, pergunta, e eu falo, entendeu? E às vezes ele até brinca, seu Jesus é muito bonito, entendeu? Então, quer dizer assim, tem algo que eles vê uma luz. Tem um senhor que faz a limpeza lá no meu Exato. trabalho. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, Érica, eu já senti quando você tá, o ambiente tá melhor. Ele sentiu. É Olha, sobre isso. É a luz, É a a gente é o unção sal. que Deus A gente é o sal. derrama É o sobre- sal, porque quando a gente não tá, as pessoas sentem falta. Exatamente. Entende? Então, Esse é o sentimento que nós temos que gerar. Não adianta Gerar. você Sim. ser cristão num culto, como a gente tinha falado um pouco Sim. antes. Isso tem que ser algo diário. Em cima do que a Érica está falando, é importante nós trazermos esses dados aqui em Portugal. E me preocupa muito como pastor. Eu me considero jovem como pastor, mas tem algumas preocupações que ardem no meu coração e que me fazem ver uma outra perspectiva. Sim. Eu fiz um estudo há pouco tempo agora e não sei se vocês sabem, o nosso alcance de portugueses, de nativos, as nossas igrejas aqui, o alcance de nativos é ínfimo. Era 0,1%. Nós temos aqui um problema muito grande que tem que ser sanado. A igreja ela não pode ficar retida, como eu falei há pouco antes, dentro de um culto. Sim. Nós temos que estar fazendo de fato um ID, a Sim. qual a igreja primitiva era especialista. Mas a nossa igreja do tempo presente, ela já deixa isso meio que isolado, sabe? É tudo muito interno e pouca ação externa. Não estou aqui generalizando em todas as igrejas, mas estou sim, dizendo numa verdade, máxima. É verdade. Entende? Então você vê que existem poucos portugueses, poucos nativos usufruindo da fé. E usufruindo do que Deus nos mandou fazer. O próprio Jesus deixou esse mandamento. Nós tínhamos que ir e apresentar o evangelho. Trazer para dentro as pessoas que estão precisando. Eu vejo dentro dessa nação muita necessidade Sim. da presença de Deus e das ações do Espírito Não, e Santo. almas pastor, estão sedentas, A né? França, porque como o senhor disse, nós temos que acordar. Exato. Porque senão a França inteira vai virar o quê? Islâmica, outra religião que não... Exatamente. Porque o berço da França é o cristianismo. O rei Luís XIV, se vocês não sabem, ele reinou a França porque Exato. ele era chamado Deus Sol. Ele reinou através da Bíblia, dos mandamentos de Deus. Então a França não tem como... Eles podem tentar, mas não consegue. Não consegue por quê? Porque a França, o berço do cristianismo da França vem do cristianismo. Sim. Então, estão tentando, mas a gente tem que acordar. Os franceses estão acordando, a gente tem que acordar para evangelizar, levar a palavra, e as pessoas estão dormindo. As pessoas não estão entendendo que isso é sério. Senão a gente vai ter um domínio onde que os nossos, o que a gente tem de mandamento, de família, tudo vai ser cortado.
Porque as pessoas, elas têm que entender que guardar o mandamento e levar a palavra para Deus fica viva para as pessoas. Exatamente. Igual o meu comportamento abre os olhos das pessoas, porque muitas vezes os muçulmanos querem me converter. Entendeu? Eles querem chegar, eles querem tentar. Não, mas eu falei assim, não, mas eu não vou trocar meu Jesus, ele é muito lindo. Entendeu? Se eu não conhecesse Jesus, tudo bem, mas você não tá entendendo. E eles ficam que não, você daria bem, muçulmana, porque você fala muito bem. Eu falei, não, eu sei, mas eu amo demais meu Jesus. Aí eles falam, por que ele é Deus? Eu falei, ele é Deus, ele é filho de Deus, entendeu? Então a gente, através do nosso comportamento, desperta outras pessoas. Exatamente. E as igrejas, nesse momento, precisam evangelizar, precisam avançar. E o que está demorando, entendeu? E eles estão avançando. Eles estão pegando toda a Europa. As igrejas estão fechando. Aqui em Portugal, na região do Alentejo, eles já estão com uma força muito grande. Sim. Entende? Tem muito A nossa igreja, atenção, nós estamos conseguindo efetividade apenas em 2 bairros. Em 2 locais, podemos dizer assim. Sintra e aqui em Lisboa. No restante, nem por isso. O que tem crescido numa grande máxima é o ateísmo. Sim. O ateísmo tem crescido. E onde é que a gente vê o reflexo disso, Daniel? E me preocupa. É na família. A família. As Que é- famílias, né? Cultura. É dentro da Cultural, família. sim. Na família nós vemos ali, atualmente, jovens de 12, 13 anos que já não têm a mínima educação. Sim. E Já entregues à já bebida, bebe, já fuma, cigarros, já aos usa drogas. vícios, né? Exato. Nós vemos mulheres frustradas em casamentos que Sim. eu prefiro não ter que dizer algo complicado aqui, mas todos nós já sabemos qual é a Sim. realidade e a Sim. natureza. Né? Eu acho que aonde a força maligna impera, nós não dentro temos da como esperar família. outras coisas. Sim, Entende? Então nós vemos aí maridos extremamente brutos e grosseiros, sim. mulheres totalmente oprimidas. Dependentes, Exatamente. emocionais. Nós vemos um número altíssimo de senhores e senhoras de idade dentro de um lar de idosos. Sim, O que não sei se é cultural, mas pronto. Para mim, eu como pastor, mas eu também como filho, eu não teria essa coragem, sabe? De Eu deixar acho que a família é mãe. família. sim. É verdade. Eu também, Pronto. eu Eu me pego não muito... critico, atenção, eu não critico, Sim. mas eu como um cristão, sabendo a nossa origem, eu não tenho como acreditar que isso seja extremamente normal. Ah, isso Sim. é básico, isso é normal. Não é algo Não normal. Não é. Sabe, eu acho que o amor tem que estar acima de tudo. Sim. Amar o teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Gente, mãe é muito próxima. É. Mãe é mãe. E outra, quando se fala sobre amor ao próximo, é o amor primeiro a você, né? Se Exatamente. você não se amar, Nossa. Você tem que ser o primeiro a se amar, o primeiro a cuidar de você sim. mesmo. E aí você tá apto a cuidar do outro. Dentro da neurociência tem alguns pontos positivos que falam sobre isso. Sim. Eu Se amo você a não neurociência. conhecer, eu Pedro também. Calabres, eu sou fã. Espetáculo. Já fui aluna Eu dele. tive o prazer de estudar a neurociência, a Sim. neurosemântica. Sim. Fui um pesquisador de neurociência, fiz Sim. um Master Coach, Também fiz a tem programação. formação em coach, Espetáculo. PNL, Fiz também. inteligência Fiz emocional. programação neurolinguística, programação Também. neurotransformacional. Practitioner, PNL, Exato. sim. Fiz com a doutora Tânia Zambon, um abraço a Tânia. Fui um Boa. bom aluno, graças a Deus. Excelente. E isso eu acredito que seja outro ponto bacana de nós falarmos aqui. Eu vejo às vezes um certo julgamento pela profundidade de pastores em outras áreas. Mas eu acho que isso nós não podemos só espiritualizar, gente. Não. Porque nós lidamos com pessoas. Sim. Vocês estão Com entendendo? emoções, com Emoções, sentimentos. Exato. Eu tava até conversando sobre isso semana passada, que tudo querem espiritualizar. Ah, mas meu terapeuta é Deus. Ah, então quer dizer que se eu tiver acima do peso, eu vou orar, me ajoelhar e pronto. Quando eu levantar, já vou estar magra. Não, e Isso aquela- quer dizer que é Tem o mundo pastores físico. que têm orado pra isso. É, Eu isso não é vou mundo tocar nesse físico. ponto. Isso nos mostra que físico é uma coisa, espiritual é Eu outra já acho e que vira emocional é outra. religiosidade. Exato. Eu Bom. acho que muitas pessoas estão fugindo da igreja e tá indo pro ateísmo, tá indo pro mundo por causa disso. Ah, não posso colocar um batom. Aí o que acontece? A mulher não se arruma pro marido, aí o que acontece? O marido vai arrumar outra mulher. Porque a coitada vai pra igreja. Eu sei disso porque eu estive na igreja Deus e Amor. Exato. As mulheres estão pressionadas porque é tanta pressão psicóloga em cima da... Ah, você não pode cortar o cabelo, você não pode nem raspar o braço, tá? Tem que usar saia até embaixo, não pode fazer o cabelo. O que acontece?
O É homem, complicado. o homem trai e as mulheres, elas se sentem feias, aí elas ficam depressivas, entram numa depressão, entendeu? Eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não, aquilo. Não é isso. O casamento, entendeu? Gente, se Deus não gostasse da beleza, por que ele chamou a Esther? Ele deu, 300 pessoas para cuidar da Esther. Entendeu? Antes dela encontrar com o rei, Deus Exato. ama a beleza. José, não existiu um homem mais lindo. Isso dentro do Alcorão, do livro dos muçulmanos que fala, e a Bíblia também fala que não existiu uma beleza como José. Exatamente. Entendeu? Gente, por favor, não é ser vulgar, é saber se vestir elegante, entendeu? Se colocar no lugar, mas temos que sim. Você totalmente feio, com bafo. Não. Não, Pastor Sovaco Gilson. cabeludo, suado, vai querer converter alguém a fazer igual a não você. dá, não Desculpa. dá. Eu não tem tive como. uma amiga que eu ajudei ela a casar, porque eu sou muito sincera. Quando eu cheguei pra ela, eu falei, olha, posso te falar? Vai fazer seu cabelo, lisagem brasileira, bem, vai ficar lindo, entendeu? Dá um taque aí. Chegou, depois ela casou. E ela me agradeceu. Porque eu falei assim, deixa eu te falar, você tá conversando com ele, mas a mulher tem que se cuidar. É verdade. Tem que se cuidar, não adianta. Se você não se cuida, o seu marido não importa, pode ser pastor, pode ser quem for, vai olhar pra outra, vai querer, vai atirar, porque a gente atira sim. Érica, Entendeu? Eu mesmo falo pro meu marido, vai cortar o cabelo, homem, vai emagrecer, tirar a barriguinha, eu não quero você gordinho. Entendeu? Tem que ficar lindo pra sua mulher. Excelente. é verdade. Pastor Érica, Gilson, assim, pode se falar, fosse... A gente já está aqui finalizando o Uau, nosso programa, passou tão rápido, infelizmente. gente. Mas Eu vou terão precisar outras voltar aqui pelo menos 4 oportunidades. vezes. Então, assim, pra finalizar, o que é que tu deixaria? Teria algum versículo? Teria Olha. alguma palavra que tu pudesse aqui finalizar esse momento? Que venha também edificar a nossa vida. Resumir uma palavra pra nós aí, É, forte aí. Espetáculo. Eu Porque- trouxe a Bíblia, a gente sempre tem que A andar maior armado, né? revelação. Depois de uma palavra Quer dessa. revelação? A maior revelação tá Ah, na pronto. palavra, né? É verdade. Aqui no livro de João, inclusive João já foi citado hoje nessa mesa, Sim. e é lindo como Deus faz. No capítulo 8, no verso 11, vai dizer assim, ó. E ela disse, nenhum homem, Senhor. E disse ele, Jesus, nem eu te condeno. Eu tô um pouco Vai-te. entendendo. Exatamente. E lá no 12 está escrito assim, ó. Então Jesus tomou a falar-lhe, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Ou seja, no 11 ela está perseguida, cenário de morte. No 12, ela tem vida. Sim, O cenário anterior era um cenário de morte. sim. Mas no versículo seguinte, Daniel, atenção, no 11 era para morrer. No 12, luz e Eu vida. já trago luz. sobre Aleluia. isso. Então, Você tá entendendo? Amém. que maravilha, né? É lindo poder falar sobre isso. A Nem gente- eu tão pouco te condeno. A gente vai ter que Existe marcar. luz sobre ti. É sobre o que a gente estava falando hoje aqui Sim. na máxima, foi sobre isso, Sim. condenação e essa parte, né? Sim. A gente Então vai nós já ter- entendemos que A gente vai ter que marcar outro programa, porque o nosso programa já está acabando. foi rápido, né, Daniel? É, e Foi você muito já rápido. pregou, a missionária também aí. Muito Érica, já obrigado, pregou. pastor Gilson. Você vai ter que voltar. Érica, Pronto. espetáculo. Quero agradecer a Excelente, Rebeca, Érica, obrigada. Daniel. Pra quem tava com vergonha do nosso programa, ele fluiu, né? Ficou fluiu. Ficou Fluiu à bem. vontade. Mas Bom. a gente ia falar de batalha espiritual, vamos deixar pro próximo. É, Batalha o próximo. espiritual. É o Uau. próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Deus abençoe Obrigado. vocês. Até a Deus próxima abençoe. sexta-feira. Já segue, já compartilha, já deixa seu like. Beijos de luz.